Fala aí galera, eu sou o T e... pois é. Bem, meus amigos, estou aqui para poder trazer uma série que eu fazia no meu antigo canal. Se você é das antigas, lembra do meu antigo canal, aquele canal hackeado, lembra? Pois é, que é a sériezinha chamada Advogado do Diabo, que você pode ver os vídeos que eu fiz no meu antigo canal nessa playlist aqui. Basicamente, é onde eu pego uma ideia relativamente controversa, e tento defender aqui, do ponto de vista do Yu-Gi-Oh!, obviamente, sendo ela do competitivo ou não, pra falar de alguma ideia de um deck, por exemplo, que muita gente não vê potencial, e eu tento defender que pode ser que ele tenha algum potencial, um deck, uma engine, uma carta em si, ou pra falar o contrário, uma coisa que muita gente acha extremamente hypada, absurda, e eu tento mostrar os pontos negativos daquilo pra mostrar, calma aí, não é tudo isso. Nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre, usando desse artifício de Advogado do Diabo, falar da nossa querida Anaconda. Pois é, Predaplant Anaconda. Agora, o que de controverso pode ter na Anaconda? Eu fiz um vídeo aqui há uns dias atrás, que você pode ver aqui em cima, falando que sim, podemos esperar uma banlist muito em breve para ser lançada para nós aqui no TCG, e isso talvez antes de ter os YCS presenciais que vão retornar já no mês de abril, beleza? Então, baseado nisso, eu falei lá os meus argumentos, defendi meus argumentos de por que eu acho que pode ter uma banlist e o que pode acontecer, que nada mais vai ser do que um patch, um complemento da banlist anterior, que teve uns hits até que oks, mas claramente ficaram faltando coisas óbvias que a comunidade pede muito, e a Konami vai só complementar colocando esses hits que ela esqueceu e que a comunidade pediu, falando, essa lista teria sido ok, teria sido melhor, o formato teria melhorado 1000% se X carta tivesse ido pra banlist. E aí eu acho que o que essa banlist que vai vir antes do ICS vai fazer é justamente colocar essas cartas que ela não deu lá, não deu hit lá no início do ano, e vai dar agora. E aí a Anaconda tá entre essas cartas, porém eu vou defender aqui o porquê que a Anaconda, sim, vai ser banida e já na próxima banlist. Se ela vai vir antes do ICS, eu não sei. Mas quando tiver a banlist com algum nível, na verdade não algum nível, eu vou apresentar meus argumentos de o porquê eu acho que sim, a Anaconda vai ser banida já na próxima banlist. O assunto é esse, então vamos lá. Muito bem, então se isso é pra defender uma ideia controversa, como que dizer que a Anaconda ser banida é uma ideia controversa, sendo que todo mundo quer que isso aconteça? Pois é, agora, ela vai ser banida? Se eu te perguntar, muito provavelmente a resposta vai ser não. E aí, a nossa queridinha aqui, ela começa a ficar blindada, e um dos principais argumentos é Branded Fusion. A Branded Fusion vem aí, você tá maluco? A Branded Fusion vai ser lançada agora, como que a Konami vai dar hit na Anaconda se a Branded Fusion tá aí? Eles querem vender Branded Fusion. Então, eu acho que você até pode dizer que a Anaconda não vai ser banida, mas esse argumento é ruim. Esse argumento, na verdade, é errado. E aqui a ideia é defender justamente isso. Bom, a Anaconda, ela é quebrada, ela é uma carta ok, na verdade, ela é uma carta muito boa, na verdade, porque uma das coisas que a Konami tem que fazer é colocar as mecânicas no jogo, e como eu já fiz no vídeo aqui em cima, que você pode ver, falando sobre a evolução do Fusion Summon, a fusão é uma das piores mecânicas, só não é pior que o ritual, e no passar do tempo, pra você deixar a mecânica de fusão, pra não deixar que ela morra e deixar ela no Yu-Gi-Oh! Contemporâneo, você precisa roubar na mecânica, começar a roubar na mecânica, porque a fusão é muito cara. Ou você tem que fazer um deck todo em volta dela, ou seja, os bichos trigam o efeito quando usado com material de fusão, mas ainda assim é ruim. Vê o Shadow. O Shadow é um deck que os bichos trigam o efeito quando são dados pro cemitério, e ele é ruim. Ele é inconsistente, ele é todo zoado. Pois é. O Shadow tava meta, é ruim. Essencialmente é um deck ruim. Pois é. Então o Fluffa é um deck bem pensado nesse sentido, mas é ruim também. Mas é porque as cartas de fusão não são boas, pode ser, mas é ruim. Mas eles tentaram corrigir essas deficiências usando esses artifícios, mas isso por só não é suficiente. Você tem que roubar na mecânica. E aí é que entra decks como o ABC, que simplesmente bane os bichos do cemitério com Contact Fusion, porque sim, fazer Contact Fusion do campo ajuda se o deck conseguir colocar aqueles monstros na mesa, como por exemplo o Dracopal fazia, usando 2 pêndulos na mesa, incluindo um Dracoslayer, pra poder fazer o Dinoster, mas ele era só um Dinoster, que eu era Climb pra fazer um Exceed 8 ou proteger toda a escala, então nem sei se dá pra chamar isso como evolução de fusão, mas é uma coisa que dá pra fazer, Contact Fusion. E outra coisa, obviamente, a mais simples, antes disso teve a economia, né, de banir os materiais do cemitério, mas com um spell de fusão, mas o mais óbvio é usar os materiais do deck. E aí é que entra toda a parada de que foi por isso que a Anaconda começou a ficar roubada, porque a Anaconda veio pra te ajudar a fazer fusão nos decks onde eles já são prejudicados, porque eles são decks de fusões. Então quando você usar a Anaconda pra usar no teu Cyber Dragon da vida, ótimo, porra, do caralho, bom pra cacete, pra fazer no meu Shadow, então, porra, só alegria. Usar Super Poly pra roubar os bichos do oponente, pra tirar os bichos do oponente, puta que pariu, parabéns Konami. É uma ideia muito boa, todo arquétipo tem que ter isso, uma carta que facilite ali aquele tipo de invocação. Agora, tem que ter cuidado, tem que ser controlado.
Porque a ideia é deixar a fusão burocrática pra quem usa fusão no deck. A Anaconda, ela burla isso, porque ela te ajuda a fazer isso em todo deck de fusão. Ela é muito boa nos decks que são de fusão, mas a Konami simplesmente não dá suporte pra eles, porque já são muito antigos, não vale a pena talvez fazer esses suportes agora, e tipo, é irrelevante. Então é melhor criar só um bicho que dá suporte pra todo mundo ao mesmo tempo. E aí aqui tem as coisas genéricas, aí a Anaconda faz isso. Então ela ajuda todo deck de fusão a fazer as fusões de maneira mais simples possível. Isso é bom pra caralho. E aí, isso quebra quando você começa a fazer spells que burlam a mecânica usando materiais do deck. Que uma delas, a primeira que veio, obviamente, né, é a Red Ice Fusion. E a Red Ice Fusion foi a primeira carta que veio nisso com o nosso querido dragão. A carta fazer fusão no deck, em essência, não prejudica ninguém. O problema é quem ela traz. Quando você barateia a fusão para poder usar desse artifício, de usar materiais do deck, deixar barata, isso é bom pro deck em si. Agora, quando o produto final é opressor o suficiente a ponto de justificar eu usar Garnets, coisa que não tem nada a ver com o meu deck, e usar no meu deck, porque a força, o poder daquele monstro compensa, isso começa a ficar complicado. Porque quando você tem isso, você já fica pensando, talvez valha a pena. Agora, quando você tem um facilitador, que enquanto você constrói a tua jogada, você pode fazer a Anaconda pra, boom, Red Ice Fusion do deck, que usa materiais do deck, aí fudeu, mesmo que os materiais sejam amarelos. Por isso que a Anaconda começa a ficar muito quebrada. Isso é óbvio e todo mundo já sabe, certo? Beleza. Agora a gente entra nos pontos atuais. O que a Anaconda faz hoje? Qual é a justificativa de manter a Anaconda hoje no jogo? DPE. O DPE é a carta que é a âncora da Anaconda no jogo, porque sem ele, foda-se a Anaconda. A Anaconda poderia ser banida. Na verdade, ela poderia ficar no jogo, se não tivesse. Só pra fazer Dragon, todo mundo já entendeu que fazer o Dragon em deck de combo é até o Imor, tá ligado? É até um pouco o Imor de se fazer. Os decks de combo, os materiais são uma bosta, enfim. Não que eu queira que isso seja possível, mas sem o Dragon, a Anaconda deixa de incomodar tanto, né? Ou seja, é o produto final que faz com que a Anaconda seja quebrada, porque ele é usado em todos os decks. E obviamente ele tem o diferencial de ele ter os Garnets bons. Os Garnets deles são oks de você ter. Não é um bicho amarelo que você taca pro cemitério e foda-se. Vir na mão é horrível, continua sendo horrível. Só que depois que você usa no cemitério, além do DPS ser constante, ficar indo e vindo toda hora, ser um bicho extremamente ignorante, os teus Garnets fazem alguma coisa pra você depois. Você compra um bicho, deixa efeito e invoca pro special. Seta a tua mão, efeito celeste, compra duas. É absurdo. Então, essa é de fato a âncora. Mas, aí é que entra a parada. Como eu já disse no meu vídeo de palpites de fusão, no OCG, o DPE, ele teve um gapzinho ali pra ser, de entre o lançamento dele até o hit dele, hit severo, foi de cerca de 5 a 6 meses. Ele já tá mais ou menos isso. Quando a banlist vier, supondo que ela venha ali no começo, meio de abril, terá feito isso, cerca de 5, 6 meses de que ele foi lançado, já que ele foi lançado aqui em outubro do ano passado. Então, é mais ou menos a mesma coisa. O impacto que ele causou aqui foi tão forte quanto o impacto que ele causou lá no OCG. Só que o jogo lá no OCG era muito mais controlado e lento, não era tão quebrado quanto ele é aqui. E aqui, isso já gera um descontentamento gigante na comunidade, principalmente por causa da adição dos Brave Token, que você usa tudo junto, tá? Então, já deu tempo dos 6 meses, 5, 6 meses de duração que o DPE teve no OCG e foi mexido. Só que a Anaconda não foi. Por quê? Porque aí chegou a Branded Fusion. E a Branded Fusion chegou lá no ponto em que o Desper se tornou o deck mais relevante do formato no OCG. E aí a gente tem uma ideia de tentar transportar o que tem lá pra cá, o que não faz sentido. A gente tem inúmeros exemplos de coisas que vingaram lá, não vingaram aqui, ou vice-versa, que nem apareceu por lá e que vinga aqui. Olha o Master Duel. O Master Duel simplesmente usa a mesma lista do OCG, não a atual, óbvio, mas de alguns meses atrás, e o impacto, o jogo lá é diferente, completamente diferente o metagame do jogo que tinha lá no OCG na mesma época. Porque os caras têm Master Plan, os caras têm Block Dragon, e eles não jogam. Que porra é essa? Você acha? Você acha mesmo que se tivesse as cartas aqui, esse deck não ia ser extremamente usado, mesmo como a Axia 3? Não faz sentido. É um universo que não dá pra comparar. É simplesmente a mentalidade dos jogadores do OCG com a nossa mentalidade de jogadores TCG. Beleza. Dito isso, a Branded lançando aqui. Ignora o fator OCG. A Branded lançando aqui. Ela é um apego pra Anaconda não ser banida? Vamos tentar entender. A Branded Fusion vai poder trazer esse amigão aqui, o Mirror Jade. Se você pensar no Mirror Jade como simplesmente... Porque qual que é a ideia aqui? Se você tá pensando que a Anaconda não vai ser mexida ou não tá blindada pela banlist por causa da Branded Fusion, você tá pensando que a Branded Fusion vai ser a mesma coisa que o Red Ice Fusion foi e a mesma coisa que a Fusion Destiny é. Esse é o teu argumento. Então, vamos tentar entender isso, né? Quem a Red Ice Fusion faz através da Anaconda é o Dragoon e quem a Fusion Destiny faz é o DPE. Quem a Branded Fusion faz é o Mirror Jade.
O Mirror Jade usa um Fallen Albaz e um monte de fusão, Synchro, Exceed ou Link com material. Ou seja, você pode usar a própria Anaconda com o Albaz do deck. Isso até é um ponto legal. É um ponto legal, porque você pode usar um Garnet a menos. Você só precisa usar um Albaz. E as spells de fusão. Diferente da Red Ice Fusion e da Fusion Dash, que precisa usar os dois materiais. Porque os dois materiais são do arquétipo específico lá. No caso, o Shadow, por exemplo, e também o deck de Albaz, eles usam coisas genéricas. Eles usam uma âncora e coisa genérica. Então, o Shadow usa um Shadow e um Monstro Luz, um Shadow e um Dark, assim por diante. O deck de Albaz usa um Albaz com um monstro aleatório. Ou um Light, ou um Dark. Ou esse aqui que usa Synchro, Exceed, ou Link, ou Fusão, whatever. Você consegue fazer ele. Então, no ponto de vista de pegar essa carta e exploitar ela em qualquer deck, beleza. Ela cumpre esse papel. Você consegue fazer ela de maneira bem tranquila, inclusive melhor do que você faz usando o Fusion Dash, por exemplo. Beleza. Agora, o efeito dele. Você pode controlar somente um dele, beleza? Ele tem um efeito Quick uma vez por turno. Você pode mandar uma fusão que lixe Fallen Albaz como material do teu deck pro cemitério. Bana o monstro no campo, sem dar alvo, tá? Bana o monstro no campo, mas esse efeito não pode ser usado no próximo turno. Beleza. Então ele interage com o preto dessa forma. Você vai mandar uma fusão do teu extra deck, que lixe Albaz no texto, como material de fusão, manda pro extra e faz um efeito. Beleza. Isso é tranquilo. Agora, ele interage dessa forma. E quando ele morre, se esse Fusion invocado card que você controla deixar o campo por uma carta do oponente, claro, você pode ativar esse efeito. Destrua todos os monstros que a gente controla durante a end phase desse turno. Ele é um boss bom, ele é um boss maneiro. Ele interage, se ele morre ele tenta matar todo mundo ali. Então, legal, tem pontos positivos, certo? Agora, você consegue ver esse monstro sendo usado em detrimento do DPE. O que eu acho, no final das contas, é que a Branded Fusion, do jeito que a galera tá pensando que ela é blindada pela Anaconda, eu acho que esse não é o caminho. E se for esse o argumento, eu acho que é argumento pra banir. Por quê? Se você quer que a galera use isso pra fazer isso em todo o deck, através da Anaconda, pra ir justificar o não hit dela, isso já não vai acontecer, porque creio eu que a galera vai preferir usar o DPE. É uma carta muito mais agressiva, ela é muito mais frequente e constante, porque ela dá esse efeito todos os turnos. Tudo bem que a galera já começou, tá parado vulnerável, você banha do cemitério, acabou a jogada, beleza, tranquilo. Mas eu acho que é melhor. E você tem os Garnets que fazem coisas no cemitério. Dash invoca alguém, Celeste compra duas, o que é gritante. Gritante, é muito forte. Então, no mundo onde coexistem Branded Fusion e Fusion Dash, acho eu que no TCG, a galera vai preferir usar o DPE. Vai preferir usar o DPE. Pensa esses decks de hoje aí. O deck de Based, todos esses decks de Brave Tenni, todos esses decks que usam o 7, né? Enfim, todos esses decks que usam os Brave Token, usam essa mistureba aí. Todos eles que usam esse DPE. Por exemplo, o Prankids, que usa também o DPE. Você acha que eles vão preferir usar isso? Eu acho que não, porque o efeito secundário ajuda muito esses decks também. Então, no mundo onde tem essas cartas disputando pelo mesmo espaço em decks genéricos de serem usadas, eu acho que essa ganha e essa não. Ou seja, se o argumento pra Anaconda não ser mexida é porque tem a Branded Fusion, que vai chegar e a Konami quer vender, eu acho que não é a Anaconda que vai fazer a Branded Fusion ser relevante. Definitivamente não é, porque existe o DPE. Se ela quiser que isso seja o argumento e que isso seja real, eu acho que o que tem que acontecer é obrigatoriamente o DPE ser tirado do jogo, que é se mexendo na Fusion Dash. E aí é que entra o argumento que eu falei agora há pouco do período de tempo de vivência do DPE dentro do jogo, que são cerca de 5 a 6 meses aqui no TCG. Eu posso estar falando besteira, né? Mas novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 6 meses, mais ou menos 6 meses. Então, é mais ou menos a vivência que ele teve no OCG. Já foi um hit de semi-limitação, que sinceramente com a Anaconda, foda-se, mas o hit de banimento da Fusion Dash ia fazer com que você não pudesse mais usar o DPE. E isso sim ia te incentivar a você que usa o teu deck que tem o DPE dentro da engine, simplesmente tire os Garnet, tire os Fusion Dash, tire o DPE e coloque a Branded Fusion, coloque o Albaz e coloque o Mirror Jade. Aí faz sentido. Aí sim eu concordo contigo que a Anaconda não pode ser banida nesse cenário, porque ela vai vender a Branded Fusion. Porque aí sim a Branded Fusion vai ser necessária e a galera vai sim usar a Branded Fusion de maneira exploitável nos decks, substituindo, literalmente substituindo o DPE. Por quê? Porque nesse cenário é melhor eu usar a Branded Fusion do que usar o concorrente direto, que seria o Dragon. Porque os Garnet do Dragon são amarelos, você não tem uma versatilidade, tem que usar os dois Garnet, os dois são amarelos. Ela na tua mão vai te locar de uma maneira muito estranha. A Branded Fusion também te loca de maneira muito estranha. Por isso que inclusive também a Fusion Dash é muito melhor, porque ela não te loca no turno, ela te loca depois que você usa ela, e a Branded Fusion não, deixa fazer só fusão.
no turno que você ativa ela, então te loca muito mais, por isso também que ela vai ser usada. Mas nos decks, no geral, que não existe a Fusion Dash, os caras vão colocar um Garnet só. Um Garnet, que é o Albaz. Você vai colocar um Albaz. E aí a Anaconda vai dar efeito, paga 2000, mila Brand de Fusion, manda Albaz, e aí você usa a própria Anaconda do campo e foda-se. Isso é melhor, tá ligado? Isso é melhor. Só que usar o DPE é muito melhor do que usar a Engenho de Albaz nos decks genéricos. Ou seja, se o argumento é que a Brand de Fusion, é quem impede que a Anaconda seja banida, eu acho que só é verdadeiro se essa carta for mexida. E eu, sinceramente, não acho que ela vá. Então, nesse ponto de vista, é melhor você deixar essa carta aqui e fazer algum malabarismo para que o deck de Despia seja mais relevante como um deck. Porque se ele for mais relevante como um deck em si, aí sim faz mais sentido você usar a Brand de Fusion, porque ele usa as cartas que buscam a Brand de Fusion, coisa que os outros decks não usam. Isso aqui que eu tô falando é só a parte que eu acho de o porquê esse argumento não faz tanto sentido e porquê que eu acho que ela, sim, se o argumento é a Brand de Fusion impede que a Anaconda seja banida, isso tá errado, e a Anaconda vai ser banida desse ponto de vista. Ou então a Fusion Dash vai ser banida, porque aí sim a Anaconda usa a Brand de Fusion. Só tô dando esse lado do argumento do advogado do diabo. Eu tenho o outro lado também, tá? O lado que, sim, eu entendo de o porquê que ela pode não ser banida, usando o Dash como argumento, mas isso vai ser falado em outro vídeo. Esse vídeo eu só quero dar o ponto do lado de cá. Depois eu vou dar do lado de lá. O argumento, antes que você tire o corte aí e coloque, sei lá, bata punheta no banheiro pensando nisso. Mas enfim, é mais ou menos isso que eu penso, tá? Eu acho que faz muito sentido na minha cabeça. Não dá pra competir essas duas engines, eu acho, do jeito que o TCG tá hoje. Uma coisa que eu posso dizer que pode acontecer, é quem sabe usar as duas, mas não, né? Esse bicho aqui impede de você fazer summon do extra deck da tua mão como material. Você não pode despachar o summon monstro do extra deck do turno que você ativer essa carta, exceto fusão. Aí complica, né? Tem que ser um deck feito pra ela, tá ligado? Então, pois é, ela é muito mais de nicho do que a Fusion Dash. E aí, isso até pode ser bom, porque se a Fusion Dash for banida, eu vou ficar muito mais tranquilo de tomar a Brand de Fusion da Anaconda do que tomar o DPE aqui, né? Porque, né, compra essa merda e faz nada com ela. Basicamente é isso. Enfim, meus amigos, a ideia que eu tenho pra falar é mais ou menos essa. Eu não sei se eu consigo colocar todos os pontos que eu queria falar. Provavelmente eu não consegui, eu vou precisar fazer mais vídeos falando sobre isso, não sei. Obviamente com assuntos extras diferentes, não só repetindo o assunto que eu tô falando aqui. Mas no fim das contas é o que eu acho. Chegou a hora da Anaconda, e se não chegou a hora da Anaconda, vai ter que chegar a hora da Brand de Fusion. Vai ter que chegar a hora pra alguém. Caso contrário, é flop. Muito flop. Ah, mas aí é que entra outra questão. O Despa é essa bola toda pra Konami abrir mão dessa porra que vende pra caralho, que tá jogando no metagame, mesmo que a gente não goste, joga pra caralho no metagame, e dá muita grana pra ela. Faz sentido ela tirar essa combinação, que isso aqui é uma das coisas que vende a Gold. Isso aqui, obviamente, é o que hoje é o que vende a outra parada, porque o Sword Soul atualmente, né, já tá fudido, porque o Brave Token, que é outra coisa nova, tá substituindo. Então faz sentido ela abrir mão disso pra liberar isso aqui do Structure Deck. Vale a pena ela abrir mão disso por causa do Structure Deck? Eu acho que não. Então, tem alguns universos. A Konami quer que a Brand de Fusion seja relevante no TCG, substituindo o DPE, ela bane a Fusion Dash. Foda-se, a Konami quer que o Despa seja um deck competitivo e ela faz hits periféricos e bane o Anaconda. E dá alguns outros hits, inclusive, talvez na Fusion Dash também, em alguma forma limitando ela ou algo do tipo. Ou ela simplesmente fala, foda-se, não vale a pena, Brand de Fusion tá aí, você pode jogar com ela, se ilude aí com o OCG achando que ele vai ser um deck igual joga lá, tenta montar esse deck, se fode, porque com certeza é isso que vai acontecer. E compra o Structure, que com certeza vai vender pra caralho, eu vou colocar algum reprint extra que vai te incentivar a comprar o Structure, como algum pote ou algo do tipo. E é isso, e nada muda. Mas enfim, meus amigos, é isso que eu tenho pra falar, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, deixa a tua opinião, é claro. É isso aí, valeu, falou, e até mais.